Vai lá, Fê. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para iniciar novamente e o Paulo vai estar chamando os nossos colegas que vão estar fazendo a segunda sala nossa. Um prazer enorme em dar continuidade à nossa atividade agora à tarde. Nós temos dois ilustres convidados aqui. O Dr. Walter Duro Garcia é o primeiro convidado que vai falar pela primeira palestra, né? Ele é diretor da Unidade de Transplante Renal da Santa Casa de Porto Alegre, membro titular da Academia Sul-Rio Grandense de Medicina e editor do RBT, Registro Brasileiro de Transplante, e também do Registro Latino-Americano de Transplante. Walter, boa tarde, prazer em vê-lo novamente e muito bem-vindo no nosso Summit. Muito obrigado pela sua colaboração e contribuição para o nosso evento. Paulo e Maria Fernanda, eu que agradeço a oportunidade de vocês, a gente participar nesse importante evento que vocês estão organizando, e é um prazer estar com vocês. Não vai ver, não faz não. Tô me vendo. Vai passar a aula? Não sei. Eu vou... Alô? Posso começar? Muito bem. Então, eu agradeço a oportunidade de participar desse importante evento e fui convidado para apresentar algo sobre o transplante renal no Brasil. Vou apresentar uma visão pessoal minha sobre esse assunto. Não tenho conflitos de interesse nessa apresentação e eu aproveito a oportunidade para prestar homenagem a 3 extraordinários nefrologistas que nos deixaram há alguns anos. O professor Emil Sabaga, por seu pioneirismo e por sua liderança, o professor Mocelin, por sua bondade e dedicação, e o professor Roberto Chapo, por sua luta pela democracia em tempos muito difíceis. O professor Roberto Chapo participou do primeiro transplante renal do Brasil em 63, também participou da Central do Transplante do Rio de Janeiro. Foi uma pessoa extraordinária também. Esse é o roteiro que eu vou apresentar para vocês. Os nossos objetivos no transplante como sociedade são aumentar o número, conhecer e melhorar os resultados, justiça na alocação dos órgãos e tecidos e dos resultados, prevenir qualquer forma de transplante ilegal ou antiético, proteger os doadores vivos e diminuir as desigualdades entre as regiões e estados. Esse é o nosso desafio com isso. Vocês podem observar aqui que, com relação ao número cumulativo de transplantes renais, em outubro de 2017, nós completamos 100 mil transplantes renais realizados no Brasil. E agora, em final de setembro, nós estamos com 122 mil transplantes renais realizados. Nesse gráfico, a gente pode observar o crescimento progressivo do número anual de transplantes e da proporção de transplantes com doador falecido. Vocês observam que em 1980 nós realizamos 320 transplantes renais, 11% deles com doador falecido. Em 2000, já tínhamos realizado 2.900 transplantes naquele ano, 42% com doador falecido. E em 2019, chegamos a quase 6.300 e 83% com doador falecido. Em 2020, com a pandemia, houve uma diminuição dos números de transplantes e um aumento ainda na proporção com doadores falecidos superior a 90%. Analisando por eras, a gente pode observar que em 40 anos, de 1980 até 2019, a população do país aumentou 1,75 vezes, saímos de 120 milhões para 213 milhões, enquanto que o número absoluto de transplantes
aumentou 20 vezes. Se a gente correlacionar com a população, houve um aumento do número de transplantes por milhão de população de 11 vezes nesses 40 anos. E o número de doadores falecidos aumentou 7,5 vezes. Aqui a gente observa o crescimento dos números de centros de transplante renal ativos. De 63, quando começaram os transplantes, 64, começaram os transplantes no Brasil, até 2001, houve um crescimento progressivo até 148 centros de transplante. De 2001 até 2019, variou de 130 a 145 centros ativos de transplantes. Houve uma diminuição em 2021, relacionado também à pandemia. Como era esperado, as regiões sul e sudeste apresentam maior proporção de equipes em relação à população que as demais regiões. E 6 estados não possuem equipes de transplante. Uma delas no Nordeste, o Sergipe, uma na região Centro-Oeste, Mato Grosso, e 4 na região Norte, Amazonas, Amapá, Roraima e Tocantins. Esses não têm equipe de transplante. E que é uma pena que todos os estados do país devem ter equipes de transplante atuantes. Em 1998, vocês podem observar aqui, nós tínhamos 12 mil pacientes transplantados renais em acompanhamento. Em 2019, já eram 65 mil pacientes transplantados renais com enxerto funcionando, sendo seguidos no país. Este número corresponde a 1/3 dos 200 mil renais crônicos em tratamento substitutivo da função renal. Nós temos 135 mil pacientes em tratamento dialítico e 65 mil pacientes transplantados em segmento. Nós, didaticamente, dividimos os transplantes do Brasil em 3 fases. Na primeira fase, que eu denomino de heróica, que vai do início dos transplantes até 1987, não havia controle, fiscalização, remuneração ou qualquer estrutura organizada dos transplantes. Nefrologistas e cirurgiões, geralmente hospitais universitários ou filantrópicos, decidiam realizar transplante esporadicamente, ou organizar uma equipe de transplante, um programa de transplante, e iniciavam esse programa. Normalmente, alguns tinham formação no exterior, outros realizavam transplantes experimentais e outros faziam estágio em serviços aqui do Brasil mesmo. Esse foi o nosso início dos centros de transplante no país. A partir de 1988, na fase romântica, são criadas as primeiras organizações de procura de órgão ou de alocação. Foi criado o PITO no Rio de Janeiro, o RS Transplante aqui em Porto Alegre e o São Paulo Interior Transplante, que fazia alocação dos órgãos dos rins do interior de São Paulo. E ao início da regulamentação e da remuneração, com a implementação do CIRC-Trans em 87 e em 93 do CIPAC Rim, CIPAC Fígado, CIPAC Coração, em que havia um certo controle e uma remuneração também inicial para esses procedimentos. Em 1998 é iniciada a fase profissional com uma política de transplantes através de medidas organizacionais, financiamento de legislação e de educação. Na fase inicial, na fase heróica, a procura de doadores era incumbência do nefrologista da equipe de transplante, que procurava os intensivistas UTIs para saber se havia algum potencial doador em morte encefálica, para lhe dar andamento a esse processo. Essa fase terminou em 1987, nós tínhamos naquela época 0,7 doadores por milhão de população e fazíamos 5,6 transplantes renais. Isso representava menos do que 10% da nossa necessidade de transplante naquela época. Já na fase romântica, se utilizou o modelo americano de procura de doadores através das OPs, são organizações extra-hospitalares que fazem a procura de doadores. Normalmente, as centrais estaduais de transplantes que existiam em muitos estados faziam este papel de OP, fazendo a procura de doadores. Essa fase termina em 97, com 3 doadores por milhão de população e 11 transplantes por milhão de população renais, que corresponde a 17% da necessidade naquela época, que já era de 65 transplantes por milhão de população, e nós fazíamos 17%.
Em 1995, recebi um convite para apresentar no terceiro congresso da Society for Organ Sharing, em Paris, a situação dos transplantes no Brasil. Conforme solicitado, apresentei alguns diapositivos, apresentando muitos aspectos positivos, alguns aspectos positivos e muitos aspectos negativos que nós tínhamos no transplante naquela época. E coloquei como quais poderiam ser os nossos próximos passos para resolver este problema. Criar uma organização nacional de transplantes, criar um fundo específico para transplante, pagar também a procura de doadores, o pré e pós-transplantes, formar e utilizar coordenadores hospitalares e formar uma lista de espera regional com transparência na alocação. Entre 95 e 97, participamos de várias reuniões do Ministério da Saúde na tentativa de implementar esta política de transplante, e não houve avanços. A fase profissional dos transplantes, ela inicia em 98 e como consequência da tragédia de Caruaru. Em 1996, 53 pacientes faleceram na unidade de diálise de Caruaru devido à contaminação da água por uma alga. Um grupo de pacientes renais crônicos, em 97, colocou 53 cruzes nas praças dos Três Poderes em Brasília, como forma de protesto e solicitando medidas para aumentar o número de transplantes. O senador Darcy Ribeiro, já muito doente naquela época, assumiu esta causa e convenceu os senadores a votar, por unanimidade depois da Câmara dos Deputados, uma nova lei de transplantes, modificando a forma de consentimento para presumido, na expectativa de que essa medida resolvesse o problema da falta de doadores. O que foi importante foi que o grupo do Ministério da Saúde, que estava discutindo a política de transplante, aproveitou essa modificação na lei e no decreto que regulamentou a lei, conseguiu colocar todas as medidas importantes para que tivesse uma política de transplantes no Brasil. Então passamos a ter um sistema organizacional baseado no modelo espanhol, em 3 níveis: o nível central em Brasília, com a coordenação geral e a central nacional, o nível estadual com as centrais estaduais e local, com as coordenações hospitalares e, a partir de 2009, no regulamento transplante, também as OPROS. Passamos a ter um financiamento através desse fundo do FAEC, de financiamento de vários procedimentos, entre eles o transplante, e um pagamento por todos os processos de doação e transplante. Tivemos também dezenas de portarias, leis, decretos e resoluções, com inclusão de novos procedimentos, reajuste de valores e regulamentações específicas, banco de tecidos, uma série, transplante de medula, série de itens foram analisados. E também medidas educativas com vários tipos de cursos que foram importantes nessa fase. E o que aconteceu? De 1998 a 2004, a taxa de doadores cresceu 143% e a de transplante renal 100%. Entretanto, a partir de 2005, 2006 e até junho de 2007, houve uma queda na doação em transplante. Nós denominamos isso por vários fatores que aconteceram, tanto no Ministério da Saúde, Sistema Nacional de Transplantes, como em outros locais, de apagão dos transplantes no Brasil nessa época. Então, nós, depois desse importante aumento, tivemos esse decréscimo. Isto levou com que várias organizações, e entre elas a BTO, centralizando muitas dessas atividades, tentassem modificar e fortalecer a política de transplante no Brasil entre 2007 e 2012. Então, a BTO trabalhou com propostas de financiamento que o Ministério concedeu, que vocês estão vendo ali, Hospital Dia, investigação doador-receptor, reposição de valores, o incremento financeiro para o transplante. Na regulamentação do transplante, a BTO auxiliou muito o Sistema Nacional de Transplante, a BTO sugeriu e o SNT colocou o intercâmbio de rins entre os estados, dos rins que não estavam sendo aproveitados. Isso começou em 2008. Participamos de cursos, reuniões, a indústria farmacêutica forneceu um valor muito elevado para formarmos coordenadores hospitalares, para reuniões com equipe de transplante, e planejamos um plano para os próximos 10 anos com relação à doação e ao transplante no país. Neste plano, a gente sairia dos 5,4 doadores que tínhamos em junho de 2007 para atingir 20 doadores em 2017. E sairmos
18 doadores, 18 transplantes renais para chegar a 40 transplantes renais em 2017. De 2007 até 2013, nós conseguimos cumprir a meta, tanto na doação quanto no transplante renal. A partir de 2013 para 2014, houve uma estagnação e só recuperou um pouco em 2017. Tanto na doação como principalmente no transplante renal, praticamente nós não subimos para 1% nesses 4 anos apenas. Então, da nossa meta inicial, nós conseguimos ter 83% na doação e 72% no transplante renal. Nós refizemos esta meta de 2017 até 2024. Em 2018 e 2019, nós estávamos próximos da meta quando aconteceu a pandemia. E vocês veem a queda na doação e a queda maior no transplante renal. Então, analisando o acesso ao transplante renal, nós podemos dizer que o transplante e a diálise são formas complementares de tratamento, mas para muitos pacientes, uma parcela deles, a diálise é melhor porque aumenta a sobrevida, melhora a qualidade de vida e diminui custos. O trabalho clássico do De Orro no final dos anos 90 mostra realmente que o transplante tem uma sobrevida melhor que os pacientes em lista, mesmo os transplantes com doadores limítrofes. No Brasil, a gente tem dados, não tem nem estudo como este, robusto, mas tem dados mostrando que nós temos uma mortalidade de torno de 7 a 8% na lista de espera e 2 a 4% nos transplantados por ano. O outro aspecto é a diminuição de custos. Um estudo do Silva, em Rio de Janeiro, alguns anos atrás, mostra que, analisando 4 anos de comparação de diálise com transplante, que há uma diminuição do custo de R$10 mil por ano por cada paciente transplantado em relação à manutenção em hemodiálise. E o que é interessante, vocês veem no quadro ao lado, é a diminuição dos valores dos imunossupressores. O tacrolimus, que saía R$6, R$7, hoje o governo compra por menos de por 50 centavos. Então, o custo médio hoje, mensal, de imunossupressão do paciente crônico é em torno de R$200, 3 a 4 vezes menor que há 10 anos atrás. Vocês podem observar aqui que a prevalência em diálise no Brasil, então, que eu já tinha comentado, é 650 por milhão, 135 mil pessoas. A incidência, o ingresso em diálise por ano, 190 por milhão de população. A prevalência em lista de espera, nós temos 25 mil pacientes em lista de espera em 2019, 120 por milhão. E a incidência em lista, ingresso, 62 por milhão de população cada ano em lista. E tínhamos 66 mil pacientes transplantados em acompanhamento e fizemos 6.280 transplantes de rim em 2019. Alguns estudos que fizemos em Porto Alegre e em Rondônia nos sugerem que a prevalência esperada em lista de espera, quantos que a gente precisaria colocar? Em torno de 30% dos pacientes em diálise deveriam estar em lista. E a incidência, quantos que devem ingressar por ano? Em torno de 45% dos que ingressam em diálise. Então, vocês observem, se nós temos uma incidência de 190 por milhão de população, entra então em diálise todo ano 190 por milhão. Retorna do transplante 6 por milhão de população, ingressa então 196 por milhão de população na diálise. Saem da diálise por morte 19%, dá 125 por milhão, e mais 30 do transplante, saíram 155. Esta diferença de 41 são os 8 mil pacientes que foram somados no ano na diálise. Então, se eu quero, e esse é o meu objetivo, manter estável o número de pacientes em diálise, eu tenho que fazer esses 30 mais 40, eu tenho que fazer 70 transplantes por milhão. Essa é a nossa necessidade. Se vocês observarem o registro da BPO, a necessidade de transplante 70 por milhão. É desta conta. Então, esses 70 por milhão, a gente imagina que eles possam vir a 64 do transplante com doador falecido e 6 do doador vivo.
Hoje nós estamos fazendo 43% dos transplantes necessários. A gente precisa fazer 70% e fizemos 30%. A gente pode atingir esses 64 transplantes com doador falecido, utilizando 40 doadores por milhão, com um aproveitamento de 80% dos rins. Ou 45 doadores se a gente aproveitar 70%. O ideal é aproveitar 85%. Um outro aspecto importante é a disparidade que nós temos no acesso entre as regiões. Vocês observem aqui, doadores por milhão de população. No Brasil, em 2019, 18 por milhão. 36 na região sul, 3,7 na região norte. 5 vezes menos que o Brasil, 4 vezes menos que o Brasil e 10 vezes menos que a região sul. Transplante renal. Região sul, 46 por milhão de população. Brasil, 30. Região norte, 4. Isso significa o que é muito triste. Com igual legislação e financiamento, nós não temos equidade no transplante no Brasil. Porque se eu moro na região sul, na região sudeste, e preciso de um transplante, vai demorar um pouco e eu vou fazer. Se eu moro na região norte, neste momento, ou eu troco de região, eu nunca vou fazer esse transplante. Um outro aspecto em relação à disparidade é em relação aos idosos. Um trabalho de sucesso da Escola Paulista, há alguns anos, ele mostrou que em 2016, 36% dos pacientes em diálise tinham mais de 60 anos e que 6%, 6,7% dos pacientes em lista de espera tinham mais de 60 anos. Significava que os idosos tinham um número de ingresso em lista 5 vezes menor do que necessário para eles. No nosso serviço, eu analisei, desde que começamos até 99, 0,7% dos nossos transplantes o receptor tinha igual ou mais do que 65 anos. De 2000 até 2008, isto passou para 2,5%. E a partir de 2009, 9%. O total deles dá em torno de 5,6%. E a sobrevida em 5 anos desses pacientes foi de 70% e do enxerto 58%. Com pacientes acima de 65 anos, é uma sobrevida aceitável. Aqui lá, eu acompanhei esses dois casos numa tarde lá na Santa Casa. Essa senhora veio com filho e neto com 91 anos para saber sobre a lista de espera. E eu perguntei se ela gostava da diálise, ela adorava a diálise, porque ela morava numa lar de idosos, na diálise ganhava chazinho, conversava sobre a novela. Eu pedi para ela pensar muito bem, porque ela perderia isso se fizesse o transplante. O filho ligou no outro dia que ela não queria fazer transplante. O seu João, com 87 anos, ele veio com a filha e eu fiz a mesma pergunta e disse que detestava. Ele tinha que andar muito tempo para chegar até a diálise, ele tinha um netinho que morava numa cidade um pouco distante, era muito difícil ele visitar por causa da diálise 3 vezes por semana, ele não queria mais fazer diálise, ele queria fazer um transplante. Aí, em fevereiro de 2013, ele ingressou em lista, em junho de 2013, ele transplantou com 88 anos, recebeu o rim de uma criança de 72. E agora, ele, em setembro de 2021, com 96 anos, creatina de 1,12. Então, em alguns casos, realmente ajuda, mesmo idosos. Nós não temos mais idade limite para colocar em lista. Se a pessoa tem disponibilidade, quer fazer, a gente acha que ele vai se beneficiar. Esta semana entrou um senhor com 90 anos em lista. Com relação aos tipos de doador falecido, nós temos para órgãos, em morte encefálica, tradicional e o limite. Oi? Walter, com dor no coração, Oi. Enorme dor no coração, vou pedir para você terminar, porque nós estamos com o tempo vencendo aí. Tá ótimo. Muito bem, está tranquilo. Então, só para concluir, assim, nós temos doador em morte circulatória e morte encefálica, e no Brasil nós só utilizamos doadores em morte encefálica e não utilizamos em morte circulatória porque nós não precisamos. Nós temos, lamentavelmente, muita morte encefálica, 100 por milhão, mais do que o dobro que a população geral. Então, nós utilizamos doadores em morte encefálica. Então, não vamos utilizar agora, provavelmente nos próximos 3 a 5 anos a gente vai pensar sobre isso. Muito obrigado, então, agradeço a oportunidade.
Obrigado, muito desculpas pela minha rude interrupção para manter o horário da atividade, né? Bom, e agora eu queria, dando sequência, né, chamar para a próxima palestra o professor Roberto Serrati Manfro, que é professor titular da Faculdade de Medicina da Federal do Rio Grande do Sul, chefe do Serviço de Transplante da Unidade de Transplante Renal do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Manfro, muito obrigado pela sua cooperação e pronta aceitação ao nosso convite. É um prazer vê-lo aí. Embora distante, nós estamos próximos. Viu? Como diz o pessoal, estamos juntos, né? Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Maria Fernanda. Prazer participar desse segundo Summit Internacional Américas, em tão boa companhia, vocês dois, mais o Walter, né? O tema que me foi designado, então, foi o transplante renal no mundo, que eu vou passar a apresentar a partir de agora. A minha tela não andou, né? Alô? Bom, vocês estão me ouvindo? Bom, Paulo, tu me ouve? Tá, obrigado. Então, desculpem a pequena falha técnica aqui, eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação, e o tema transplante renal no mundo eu dividi de acordo com esse roteiro que eu mostro brevemente, né, registros internacionais, dados dos países, vamos chamar de icônicos na transplantação, América do Norte e Espanha, resultados a partir dos dados CTS, e não podemos deixar de falar dos impactos da Covid-19 no final da apresentação. Bom, a história dos transplantes ela é pontuada, né, por frustrações, sucessos e grandes conquistas, né? Essa primeira pintura, ela retrata uma passagem bíblica em que São Cosme e Damião fizeram o que talvez tivesse sido o primeiro transplante renal da história, o primeiro transplante da história onde uma perna foi transplantada em uma pessoa que perdera a sua por uma necrose. O primeiro transplante renal com doador falecido foi feito na Ucrânia por Yuri Voronov em 1933. E o primeiro transplante renal com doador vivo com sucesso que se tem notícia foi realizado na cidade de Boston aproximadamente 60 anos atrás, e esse quadro ilustra esse transplante. Houve etapas cruciais no desenvolvimento dos transplantes, como o desenvolvimento das técnicas de sutura vascular, a descrição dos antígenos leucocitários humanos, o início da imunossupressão com irradiação linfóide, a prova de que era possível prolongar a sobrevida de enxertos experimentais e depois clínicos com imunossupressão, com irradiação linfóide, 6-mercaptopurina e corticosteroides, o uso da compatibilidade imunológica, o desenvolvimento da prova cruzada pré-transplante e, por fim e sobretudo, o impressionante desenvolvimento da imunossupressão. O grande marco pode ser pontuado como o advento da ciclosporina no final da década de 1970. Partindo então para os registros internacionais, esse é um registro que abarca em torno de 50 países no mundo todo. Eu vou mostrar alguns dados deles. O primeiro dado é a atividade de doações. Os números sempre são corrigidos por milhão de população em cada país. E à esquerda nós temos os dados de 2019, mostrando naquele ano a Espanha com 49 doadores por milhão de habitantes por ano, e os Estados Unidos ali no segundo lugar, com 36 doadores por milhão de habitantes. O impacto da pandemia, já mencionado, foi significativo. Na Espanha isso caiu muito, e em praticamente todos os países, com exceção dos Estados Unidos, que conseguiu inclusive aumentar a sua doação por milhão de habitantes no ano de 2020. Evidentemente, assim, essa diminuição das doações por conta da pandemia teve um impacto na transplantação e, novamente, nos transplantes renais com doadores falecidos, provavelmente o único país que não tenha sido negativamente impactado foram os Estados Unidos. Quando nós olhamos aqui
para o impacto na Espanha, caiu 20 doadores por milhão de habitantes de um ano, de 2019, para o ano de 2020. Um impacto semelhante e talvez ainda maior ocorreu com os transplantes renais com doadores vivos, de acordo com os dados desse registro, né, onde praticamente todos os países diminuíram significativamente os transplantes renais a partir de doadores vivos. Um segundo registro que mostra dados bem interessantes é esse Observatório Global em Doação e Transplantação. Ele é um esforço colaborativo entre o governo da Espanha e a Organização Mundial da Saúde, e eu vou mostrar alguns dados do sumário executivo de 2019, recentemente tornado disponível. Bom, esse aqui é um dado sobre doações e, evidentemente, né, não existem transplantes se não houver doações. E aqui diz respeito à doação de doadores falecidos nas diferentes regiões do globo, e o índice de doações, ou seja, o número de doações por milhão de habitantes por ano, está plotado contra o índice de desenvolvimento humano. E se nós observarmos isso em todas as regiões, é possível observar, vou pegar o exemplo da América, que é o Triângulo Vermelho. Os países na América do Sul e Norte e Central com menores índices de desenvolvimento humano têm índices de doação muito baixos. Na medida em que esse índice aumenta, a doação aumenta muito. Os círculos azuis são os dados europeus. Essa é a Espanha, que tem um elevadíssimo índice de desenvolvimento humano. Outros países com índices mais baixos têm índices de doação menores, lembrando que o índice de desenvolvimento humano leva em consideração aspectos educacionais, aspectos sociais e aspectos econômicos. Portanto, talvez seja um bom balizador. Aqui nós temos do mesmo registro, né, esse registro abarca 82 países, e no ano de 2019, nesses 82 países, foram feitos mais de 100 mil transplantes renais. Isso representou um acréscimo de 5% em relação a 2018, e 37% dos transplantes eram feitos com doadores vivos. Na ponta de cima, nós temos novamente Espanha e Estados Unidos, com índices muito altos de transplantação. Esse losango alaranjado é o transplante cumulativo com doador vivo e falecido. Países muito desenvolvidos, com elevado IDH e com um desempenho intermediário, como a Alemanha, por exemplo, que numericamente é inferior ao Brasil, e países onde a atividade de transplantes praticamente não existe, mostrando a inequidade que existe nesse sistema. Por fim, aqui também do Observatório Global, mostrando que os transplantes nas Américas e na Europa é onde eles de fato acontecem com maior intensidade, né? Uma proporção grande de transplantes com doadores falecidos, 71% na América, 72% na Europa, mas quando nós olhamos para os dados da África, isso é muito desanimador, né? Apenas 1,3 transplantes por milhão de habitantes por ano, 0,4%, né, com doadores falecidos nos países africanos que fazem parte desse registro. O Eurotransplante não é propriamente um registro, e sim um esforço colaborativo de 7 países que estão aqui listados, abarcando 137 milhões de habitantes, 14 mil pacientes em lista de espera, e que realizou, no ano de 2019, em torno de 7 mil transplantes. Os objetivos do Eurotransplante são de assegurar o uso otimizado dos órgãos disponíveis, uma alocação criteriosa, baseada, portanto, em critérios médicos e éticos, e uma melhora constante nos resultados dos transplantes. O transplante renal, que é o nosso assunto de hoje, no fim de dezembro de 2019, havia no Eurotransplante 10.723 pacientes aguardando por um transplante, e 3.191, 30%, receberam um transplante renal naquele ano, mostrando aí um índice de transplantação de em torno de 30%. O Eurotransplante tem produzido também conhecimentos interessantes, e talvez uma das suas melhores iniciativas tenha sido esse Eurotransplante Senior Program, onde doadores idosos têm seus órgãos, seus rins alocados para receptores também idosos, com um tempo de isquemia fria bastante curto e resultados muito interessantes.
As duas linhas de baixo aqui, as linhas azuis, são os transplantes nesse programa, em que doador idoso, receptor idoso, com doadores em morte encefálica e em doadores em assistolia, mostrando resultados inteiramente superponíveis. Evidentemente, mesmo o receptor idoso, quando recebe órgão de doadores jovens, tem menos disfunção inicial do enxerto, tem menos rejeição aguda e tem menor mortalidade. O Eurotransplante foi acometido, né, pela pandemia, com uma diminuição do número de doadores, uma diminuição do número de transplantes com doadores falecidos, a barra verde, e uma diminuição mais significativa no número de transplantes com doadores vivos, a barra sobreposta em alaranjado. E como é que o Brasil se insere nesses contextos, né? Falando um pouquinho de Brasil, no contexto mundial, e eu optei por fazer só duas análises. A primeira delas é o clube do BRICS, né? Então, o Brasil, Rússia, Índia e China compõem esse clube, e nós, estou chamando, brincando de clube, né? O Brasil tem um desempenho. A barra verde são os doadores por milhão de habitantes em 2019, a barra azul, transplantes renais com doadores falecidos, e a laranjada, transplantes renais com doadores vivos. Então, se nós olharmos para esse índice corrigido por milhão de população, o Brasil tem um desempenho bastante melhor que os outros membros do clube. Numericamente, evidentemente, em função de suas grandes populações, a Índia e a China fazem mais transplantes, a China praticamente mais transplantes renais que o Brasil, praticamente o dobro. E uma outra análise interessante que eu pensei foi na América Latina, aqui com a nossa vizinhança, né? Então, eu peguei os 4 países mais populosos da América Latina, Brasil, México, Colômbia e Uruguai, e coloquei, Colômbia e Argentina, e coloquei o Uruguai como um outro modelo. Então, se nós olharmos para esses índices, nós temos, novamente, a doação em verde, transplantes com doador falecido em azul, e em laranja com doador vivo. Nós temos um desempenho melhor que México e Colômbia e inferior à Argentina e Uruguai. Interessantemente, aqui, olhando de novo para o índice de desenvolvimento humano, tanto a Argentina quanto o Uruguai têm índices significativamente maiores que o dos outros 3 países que entraram nessa análise. Os Estados Unidos foi uma das minhas escolhas em função de ser o país que numericamente faz o maior número de transplantes no mundo, e essa aqui é uma avaliação da lista de espera para transplantes renais ao longo de 19 anos, mostrando que mesmo lá onde se fazem muitos transplantes renais, o número de pacientes em lista de espera aumenta um pouquinho, né, ao longo do tempo. Esse aqui são a lista de pacientes inativos, aqui é a lista global, mas a que interessa mesmo é a linha vermelha dos pacientes ativos em lista de espera, mostrando um crescimento. O número de doadores nos Estados Unidos também aumenta todos os anos, com a exceção de 2020, eu já vou explicar isso. Então, a barra preta e cinza é o número total de doadores, preto, doador falecido, cinza, doador vivo, né? E vermelho, transplantes com doador falecido, laranja, transplantes com doador vivo, e verde é o sistema de alocação por doação pareada, que é um modelo que nós não dispomos atualmente no Brasil e que tem sido fruto de alguma discussão. Então, nós observamos que tanto as doações quanto os transplantes aumentaram nos Estados Unidos, o doador falecido aumentou inclusive em 2020, e a redução numérica no número de transplantes naquele país em 2020 se deu por conta de uma diminuição no número de transplantes com doadores vivos por razões de segurança. Algo que eu acho que talvez nós temos que adaptar de alguma forma e olhar para os bons exemplos é a transparência que o sistema americano demonstra, né, nas suas estatísticas. E isso é uma transparência absoluta. Esses dados aqui são públicos, eu peguei os dados do programa de transplante renal da Universidade da Califórnia, em São Francisco. E tem várias coisas que nós podemos tirar dali, eu pontuei 3 delas. Primeiro, o número de pacientes em lista de espera, 4.700 pacientes aguardando nesse centro de transplantes. A transplantabilidade nesse centro, 8,1, comparada com a transplantabilidade média dos Estados Unidos, muito maior a média americana, que é a de São Francisco, provavelmente em função do grande número de pacientes na lista de espera. E o resultado, o desfecho duro,
né, sobrevida do transplante renal em 2 anos e meio. Eu vou pontuar aqui para 2 doadores, 764 transplantes, sobrevida de 97%. Essas barrinhas aqui é um sistema de avaliação com 5 ponderações, mostrando que eles alcançam o nível máximo comparado com os resultados atingidos nos Estados Unidos. Tudo isso é público. Então, um paciente lá, ele pode escolher em que centro ele quer ser listado para transplante e fazer o seu transplante com base em vários parâmetros de desempenho desse centro. A Espanha também é um país icônico na transplantação, provavelmente o país com uma população maior, mais eficiente nesse aspecto. E aqui nós temos um número absoluto de transplantes renais por ano, crescente, né? O número por milhão de habitantes, que passou estacionado aí por uns bons 10 anos e voltou a crescer, provavelmente ali em torno de 2014, com uma queda significativa de 72 transplantes por milhão de habitantes por ano em 2019 para 57 em 2020. Algo que acontece na Espanha e que nós estamos observando no Brasil também é uma diminuição no número absoluto de transplantes com doadores vivos, né, que vem acontecendo aí desde 2014, mais ou menos, e lá na Espanha, um aumento significativo no número de transplantes com doadores em assistolia, com doadores em morte cardíaca. E aqui nós temos a distribuição percentual dos diferentes tipos de doadores ao longo de 20 anos. Então, as barras em vermelho são os transplantes com doador falecido em morte encefálica, que eram praticamente 100% dos transplantes na Espanha, em 2001, quase isso, que diminuiu significativamente. Em laranja são os transplantes com doadores vivos, que aumentaram e depois diminuíram, como eu havia mostrado, e aqui o impressionante incremento dos transplantes a partir de doadores em assistolia, que em 2020 representou praticamente 40% dos transplantes com doadores falecidos. Em termos de resultados, vou mostrar os resultados obtidos no Estudo Colaborativo Internacional, 308 centros de transplante renal em 38 países. Nós observamos uma melhor sobrevida de acordo com a compatibilidade, a relação do doador com o receptor, transplantes HLA idênticos, uma sobrevida muito alta, mas a sobrevida com aplótipo em 5 anos é muito parecida com essa, e doadores falecidos, uma sobrevida em torno de 90%, o que é um resultado muito bom. Quando nós olhamos para a meia-vida dos transplantes de acordo com a compatibilidade imunológica ou da relação com o doador, nós vemos que a meia-vida dos transplantes HLA idênticos é 35 anos nesse registro, um aplótipo 20 anos e com doadores falecidos próximo de 16 anos. Aqui as diferenças se acentuam pelo tempo mais prolongado de observação. Rejeições agudas tratadas, evidentemente, elas são menos esperadas nos HLA idênticos e são muito parecidas na compatibilidade de um aplótipo e nos doadores falecidos. E aqui a importância da compatibilidade imunológica, né, ao longo de 20 anos, a diferença entre a melhor compatibilidade, ou seja, 0 incompatibilidades nos LOCE A, B e DR, é 20% superior à pior compatibilidade, que são as 6 incompatibilidades nesses mesmos LOCE. Vou terminar falando um pouquinho sobre a pandemia Covid. Ela impactou fortemente, né? Esse é um estudo populacional feito em 22 países, coordenado pelo pessoal do Paris Transplant Group, né? Eles viram os transplantes nesses 22 países no ano de 2020, cotejados a 2019, fizeram uma média móvel dos transplantes a cada 14 dias. E olhando para o transplante renal, a diminuição, né, média nos 22 países foi de 19%, em alguns países ela foi muito pequena, 3% na Noruega, por exemplo, em outros países ela alcançou praticamente 70%, como no Japão. Esse é um outro dado interessante do estudo, né? Se nós olharmos em determinados países onde a mortalidade por Covid foi muito alta, como Estados Unidos, França, Inglaterra, Espanha e Brasil, a diminuição dos transplantes nesse grupo intermediário aqui, do França, Estados Unidos, Brasil, a diminuição se deu aí em torno de 30%, nos Estados Unidos, com a mesma mortalidade, a diminuição foi de mais ou menos 5%. E olhamos para esse outro cantinho aqui do gráfico, países com uma
relativamente mortalidade baixa, né, aí próximo de 100 óbitos por Covid por 1 milhão de habitantes, Chile, Argentina e Uruguai, com uma diminuição muito importante no número de transplantes. E aqui, no gráfico da esquerda, são os transplantes que deixaram de ser feitos ao longo desse período nesses 22 países. 11 mil transplantes deixaram de ser feitos, né, e isso representou um número de anos de vidas perdidas de aproximadamente 49 mil de anos de vidas perdidas pelos receptores. Desses 11 mil transplantes não realizados, 8.500 foram transplantes renais. E a pandemia impactou, então, praticamente em todos os países, e o que nós temos aqui, a curva em azul, é o número cumulativo de casos de Covid-19 em 4 países que eu selecionei: Espanha, Estados Unidos, Portugal e Brasil. A curva verde sólida é a média móvel dos transplantes renais a cada 14 dias nesses países, e a verde tracejada é a curva do ano de 2019. Então, nós observamos em todos os locais uma diminuição importante, com diferentes padrões de recuperação. Enquanto na Espanha houve uma recuperação significativa, que alcançou mais ou menos, ali um pouco menos do que os números de 2019, nos Estados Unidos a recuperação foi rápida e superou a 2019 por bom período de tempo, e no Brasil um impacto significativo, uma recuperação muito lenta ao longo do ano de 2019, alcançando praticamente o patamar correspondente do ano de 2020 contra 2019, e uma nova queda bastante significativa no primeiro trimestre e semestre do ano de 2020. Eram esses os dados que eu gostaria de apresentar para vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu fico à disposição aí para nossa discussão e comentários. Obrigado. Fernanda? Eu estou fora da sala. Está dentro, pode. Eu não estou vendo eles. Cadê os nossos convidados? Agora chegaram. Agora chegaram. Eu fiquei com 20 segundos de crédito, eu vou ficar sozinho. Muito bom, obrigada. Muito obrigado. Foi excelente a explanação. Estava colocando que acho que a gente tem grandes desafios agora pós-pandemia, né, ou tentativa de saída, né, de como nós vamos recuperar esse tempo perdido, né, gente? Acho que é um grande desafio. Eu queria fazer uma pergunta. Vai, fala. Não, é só um comentário a respeito do que a Maria Fernanda disse, né? Eu costumo dizer para o nosso time aí, para o pessoal que a gente trabalha, nós acumulamos um passivo que é muito difícil de pagar, né? E alguns não é mais pagável. As pessoas que morreram aguardando não tem mais como pagar. Nós temos que fazer o melhor que nós podemos para os que sobreviveram a isso tudo, né? E isso tens toda a razão. Muito trabalho, muita determinação, né? O que não está sendo muito fácil. E como eu queria fazer uma pergunta para os dois. Para os nossos dois convidados aqui, que todos nós já somos trabalhando com transplante já há alguns anos, né? E eu queria que vocês fizessem um exercício assim de idealização, do ponto de vista ideal, qual seria um grande salto que vocês podem antever, que fosse desejável para modificar para melhor, né, a vida dos pacientes renais crônicos? Será que é melhor diagnóstico, é melhor imunossupressão, é melhor diálise? Por favor, me digam o que vocês veem como o futuro transplante, como uma coisa que pudesse dar um salto além do que nós temos hoje, né?
Paulo, é uma pergunta muito ampla. A gente tem crescido nesses últimos 40 anos de uma forma escalonada. Não tem como, com esse modelo que nós temos, tu aumentar 50%, 60%, 70%. Tu tens que aumentar usando este modelo que nós temos com doador falecido em morte encefálica. 10%, 15% ao ano. E para a gente aumentar isto, a gente tem fases em que a situação vai bem, fases de crise econômica, fases de desesperança, e isso faz com que haja uma estagnação no transplante. Então, nós estamos agora numa fase de estagnação, estávamos numa estagnação e entrou este Covid, que fez com que caísse a doação, que para mim não foi o mais importante. Para mim, o mais importante foi a ação devastadora nos pacientes transplantados. Eles morreram 10 vezes, 11 vezes mais que a população geral. Então, isso é um problema. Agora, claro que se nós tivéssemos o Xeno, e eu tenho convicção que daqui 5, 10 anos a gente vai estar fazendo o Xeno. Acho que em 2 a 3 anos se começa, no máximo, estudo clínico com alguns pacientes, e vão ser os hipersensibilizados, vão ser os com GESF, vão ser os que porque ainda a sobrevida, quando tu faz o transplante do porco para o macaco, tem durado 1 ano e pouco, o rim e o coração. Pulmão e fígado vai ficar para trás, mas esses 2 vão crescer. Você vai ter palestra sobre isso. Mas, assim, o que é importante é que nós temos que ter uma política de transplante, de doação, paralela à hemodiálise. Nós podemos até melhorar e equilibrar a diálise se continuar alta a mortalidade. Se nós melhorarmos a mortalidade, diminuirmos a mortalidade da diálise, nós vamos precisar fazer muito mais transplante. Hoje, quem segura o número de pacientes é a mortalidade. Nós fazemos 6 mil transplantes e morrem um número muito grande, 20 mil, 20 e poucos mil por ano. Então, 4 vezes mais morte em diálise que transplante. Se nós melhorarmos a condição da diálise, que às vezes é difícil porque são muito idosos, com muita patologia, nós vamos ter uma explosão de pacientes em diálise, que nós não estamos preparados no transplante, a não ser esse aumento a muito custo de 10% ao ano. Eu concordo integralmente com o que o Walter pontuou. Eu acho que essa análise é baseada em dados e em longo tempo de estudo aí que o Walter mesmo protagonizou ao longo aí de décadas entre nós, né? E antes, durante a palestra do PCOA, ele estava falando e eu estava me dando conta, e eu imagino que isso seja verdade em várias regiões do Brasil. Hoje em dia é difícil nós termos médicos nefrologistas para cuidar do básico em nefrologia. Não se consegue, né, suprir adequadamente nem mesmo a terapia renal substitutiva. E no transplante isso é mais ainda. Então, além de tudo o que o Walter falou, e mais ou menos já dentro do que ele disse também, estimular carreiras na nefrologia e no transplante é fundamental, né? Nós temos que ter financiamento adequado, tanto para a estrutura de base que tem que ser aumentada, quanto para que essas carreiras possam se consolidar, né? E essa talvez seja um grande desafio de por que há 3 décadas atrás havia uma pletora de nefrologistas, né? Todo mundo queria ser nefrologista, nós somos vítimas no bom sentido disso, né? E hoje em dia não se preenchem as vagas de residência para nefrologia em muito bons serviços no país, né? Então, estimular carreiras, financiamento adequado e melhora da infraestrutura, porque, como o Walter já disse também, se nós aumentássemos 20% o número de transplantes de doadores efetivos no Brasil de um ano para o outro, nós íamos ter dificuldade em aproveitar adequadamente esses órgãos todos, né? Acho que seria por aí, numa visão mais presente, né, menos futurista, algo que talvez dependa exclusivamente de políticas públicas, né, adequadas para que essas coisas sejam feitas. A integralidade do cuidado, que é o nosso tema desse summit, me parece no Brasil uma meta muito distante ainda. Os serviços são muito fragmentados. Tem gente que está na unidade básica,
tem um lugar que cuida do doente em tratamento conservador, tem uma unidade que faz diálise e outra unidade que faz transplante. Como vocês veem isso? É possível a gente almejar a integralidade como política de cuidado do renal crônico? Eu vejo na pediatria, que é o que eu mexo, né? Cada um cuida de um pedacinho do paciente. Isso traz um prejuízo tremendo no nosso no acompanhamento global da criança, né? Como é que vocês veem isso? Como que a gente desata esse nó aí? Não, tu tens duas vertentes, Paulo, dá para se dizer. Uma delas, se tu trabalha num lugar menor, vou te dar um exemplo, o pessoal que trabalha lá em Santarém, eles fazem a nefrologia, fazem a diálise e agora estão fazendo o transplante. Então, eles fazem todo por uma dificuldade. Agora, um serviço como o HC, ou Porto Alegre, São Paulo, Santa Casa, outros serviços muito grandes, que tu tens 20 e poucos nefrologistas no serviço. Então, não dá para tu saberes profundamente diálise, saber profundamente transplante, entender das glomerulopatias, das doenças das crianças. Então, tu tem que dividir isso, e aí começa a fragmentação. Isso é um problema da nossa superespecialização. Eu concordo um pouco com você, Manfro, mas eu acho que dentro, e falando um pouquinho de rede suplementar, né, hoje eu respondo dentro do grupo por toda a linha do cuidado, e eu acho que o mais assim, difícil é você hoje, no modelo que está de gestão no Brasil, você integrar a linha do cuidado. Então, esse paciente muitas vezes acaba sendo dividido, você tem um cuidado inicial desse paciente em tratamento conservador, depois, na maioria das vezes, esse paciente chega numa emergência dialítica nos nossos hospitais. Da emergência dialítica, muitas vezes ele sai para as unidades satélites de diálise, né, e não vão ser acompanhados, e daí com essa mistura, né, desse mix, muitas vezes ele não é referenciado para um centro transplantador. Então, acho que um grande desafio que eu estou vendo hoje do ponto de vista de gestão, que é o que eu tenho feito um pouquinho, é a gente tentar trazer o que a gente tem chamado de Centro Renal de Tratamento Integrado para você alinhar o tratamento conservador, depois quando ele já entra no estadio 4 e 5, transplante e a unidade de diálise está integrada. Acho que se a gente for pensar um pouquinho em rede suplementar, se a gente não começar a ver como um todo, a gente, e sim, pessoas específicas cuidando de cada área, sem conflitos de interesse, e se a gente não consegue, acho que, propiciar para essa população também. É impressionante o número de pacientes que chegam nos hospitais, em nossos hospitais, numa urgência dialítica, né? E se esse paciente tivesse sido preparado um pouquinho antes, ele não chegaria numa urgência dialítica, não sairia com catéter temporário, né? Teria a possibilidade de avaliar uma diálise peritoneal, acho que é o nosso grande desafio. Não sei se vocês concordam um pouquinho. Um aspecto, ainda eu concordo plenamente contigo, mas aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tradicionalmente a gente tinha dezenas de unidades de diálise, e na maioria das cidades tinha uma unidade de diálise pequena. O paciente morava numa cidade pequena, fazia diálise, um médico ia ali, instalava diálise, falava com a enfermeira, ia ver os pacientes internados, fazia ambulatório e tal. Com essa dificuldade, com as imposições modernas, que tem que ter uma unidade de diálise com tais pré-requisitos, essas unidades estão desaparecendo. Então, o que nós vamos ter cada vez mais são mega unidades de diálise, a função deles é fazer aquela diálise e mandar o paciente para casa. Então, eu acho que isso, essas grandes unidades de diálise, para mim, na minha visão, não é bom. Mas não tem como uma unidade com 40, 50 pacientes numa cidade pequena, porque tem que ter 2 enfermeiras, 2 médicos, o químico, o bioquímico, o farmacêutico, o auxiliar do amigo, possível. Então, eu vejo com maus olhos essas mega unidades assim, para o atendimento humanizado do paciente.
Sim, concordo. Ele chega lá, isso acaba vai para diálise. E aí ele que procure um transplante, faça alguma coisa, porque aí não tem a integração que tu comentaste. O paciente o atendimento dele acaba sendo industrializado no mau sentido e, vez por outra, ao transicionar de uma fase para outra, ele cai no fosso, né? E aí não consegue sair disso, aí tem um paredão para escalar. Uma dificuldade gigantesca, por exemplo, né? Nós trabalhamos com transplante, mas a gente tem que cuidar de pacientes em diálise justamente para poder transplantá-los. É o acesso vascular, né? A dificuldade em se colocar um acesso vascular hoje em dia é uma coisa perversa, né? Isso tem que ser tomadas políticas públicas que facilitem isso, né? O patrimônio do renal crônico, vai ele transplantar ou não, né? Ali na frente tem que ter um acesso vascular adequado. Ontem, transferir isso para uma criança de 3 quilos, se você transferir isso para uma criança de 3 quilos, que é o que a gente enfrenta diariamente, a necessidade de um acesso vascular é a linha da vida da pessoa. E não é possível que não seja, por exemplo, a remuneração do indivíduo que fez um diagnóstico precoce de uma criança renal crônica devia ser tão boa quanto de um médico que fez um transplante de uma criança, entendeu? Eu acho que a remuneração é mal organizada, tudo é mal organizado. Então, a gente está pagando fee for service ainda. E eu acho que a gente devia pensar alternativas de financiamento, que o PEQUA já mostrou lá, o que os Estados Unidos apontam, né? Pagamento por resultados, né? Não por serviço, por quantidade de serviço, né? Ontem, nós discutimos um caso, uma moça de 28 anos, que não tem nenhum local para colocar um rim. Só fazendo um transplante autólogo. Aí eu perguntei quanto tempo ela está em diálise. 1 ano. 1 ano. Que dó. Já teve catéter, mas o que fosse possível. Sim, sim. É um grande desafio, né? Eu acho que temos aí pela frente, assim, o como conseguir... Muita coisa pela frente. Né? Muita coisa pela frente. Muita coisa pela frente. Mas eu gostaria... Mas os desafios estão para ser enfrentados. Vamos em frente. Vamos enfrentando. Vamos enfrentando. Gostaria de agradecer muito, em nome de todos aqui, a presença de vocês, a colaboração e tudo que vocês trouxeram para a gente nesse momento. E gostaria de convidar para que a gente continuasse para a última palestra, agora a última mesa que a gente vai ter, que é o nosso outro desafio, né? Que são os pacientes hipersensibilizados. Para quem gosta de desafio, esse aí é um muito bom. Para quem gosta de desafio. Tá bom. Certeza. Obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau.